Olá, hoje nós vamos ver a sexta palavra da cruz. E a palavra da cruz é a tetelestai. Você sabe o que quer dizer essa palavra tetelestai? Essa palavra quer dizer está consumado, uma palavra grega que também quer dizer está liquidado, foi pago, foi quitada a dívida. Essa era uma expressão colocada nos documentos, nos recibos, assim que aquela dívida daquele documento, representada por aquele documento, era paga. Muito comum nos impostos, por exemplo, muito comum nas propriedades adquiridas após a quitação da dívida para a compra da propriedade, ali naquela escritura era colocada a palavra tetelestai, mas também era uma palavra usada nos documentos penais. Aqueles criminosos daquela época, eles tinham uma ficha criminal, um tipo de ficha criminal que se chamava escrito de dívida ou cédula de dívida. Ali estavam todos os crimes cometidos por aqueles criminosos, por aqueles infratores. E uma vez condenados, eles cumpriam uma pena. Após o cumprimento da pena, o juiz pegava aquele documento, aquela ficha criminal, aquele escrito de dívida, e lá no rodapé ele colocava a palavra tetelestai. Significava que aquela dívida, aquela pena foi cumprida e aquela dívida então estava consumada, a dívida penal. O crime tinha sido pago por meio da pena que foi imposta. E essa foi a palavra dita por Jesus na cruz. Isso está em João 19, versículo 30, que fala o seguinte: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Jesus bradou, está consumado. Ele afirmou que a nossa dívida, a partir daquele momento, estava paga. Aí você me pergunta, que dívida é essa? E aí eu vou ter que voltar com você lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o mundo, criou a humanidade, criou um lugar para que o homem pudesse habitar, para que o homem pudesse gerenciar, para que o homem pudesse desfrutar e principalmente criou o homem para a comunhão. Criou o homem para fazer com ele uma família. E criou o homem à sua imagem e semelhança. Ali no meio daquele paraíso, no entanto, Deus colocou uma árvore que não poderia ser desfrutada do homem, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, se comesse daquela árvore, então ele seria conhecedor do bem e do mal e seria independente. E essa, na verdade, foi a grande tentação do homem, de Adão e Eva, serem independentes, serem como Deus. E ao comerem, então, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se tornam pecadores. A imagem de Deus, então, é desfigurada no homem. O pecado desfigura, ele acaba com a imagem de Deus no homem. E por causa do pecado, então, o homem experimenta a separação de Deus. Deus que vinha todos os dias, na viração do dia, para se comunicar com o homem, para estar com o homem, agora ele não poderia mais habitar, ele não poderia mais desfrutar da presença de Deus. E esse pecado, ele se expandiu para toda a humanidade, de forma que todos pecaram. Hoje existe no homem essa centelha da independência de Deus, do homem viver longe, distante de Deus. E a única forma de acabar com o problema do pecado, cujo salário, a paga para o pecado era a morte, foi Jesus, o único e inocente Salvador, vindo ao mundo para que na cruz ele derramasse o seu sangue e tornasse cada um daquele que crê apto para habitar em sua presença. Ele veio para reconciliar, para resgatar, para perdoar o homem. E ali naquele momento, então, quando Jesus está chegando nos seus últimos minutos de vida, ele brada, está consumado. Está consumada a obra da cruz. Romanos 8, 1-2 fala que agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus. Livrou você da lei do pecado e da morte. Então, ao crermos no Senhor Jesus, ao aceitarmos esse tremendo sacrifício realizado ali da cruz do Calvário, não existe mais condenação. A condenação que trazia para nós a morte, a condenação que estava ali anotada no nosso escrito de dívida, todos os nossos erros, todos os nossos pecados, as nossas falhas morais, as nossas palavras, os nossos pensamentos que ferem a santidade e a presença gloriosa de Deus nas nossas vidas, escritas ali, elas foram consumadas, foram perdoadas, foi paga, foi quitada a nossa dívida. A palavra de Deus fala em Colossenses 2, 13 e 15 que ele perdoou as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu.
pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. É isso. Na cruz, Deus nos libertou da condenação do pecado, nos trouxe a possibilidade de uma nova vida, nos trouxe a esperança da vida eterna, porque só há vida eterna nele, só há vida eterna para aqueles que são filhos de Deus. Na cruz foi quitada a nossa dívida de todos os pecados cometidos. Na cruz foi quitada a nossa dívida para com a morte, porque o pecado foi totalmente cumprido, foi totalmente pago ali na cruz do Calvário, porque Jesus tomou as nossas dores e Jesus também tomou os nossos pecados e as nossas transgressões, cumprindo a pena do pecado ali na cruz do Calvário. E ali na cruz do Calvário, de uma vez por todas, nós somos livres de toda a acusação do diabo, de toda a culpa, de todas as coisas que pesam a nossa alma, que pesam a nossa mente, porque na cruz do Calvário tudo que poderia e deveria ser feito para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos chamados filhos de Deus, foi eficaz em Cristo Jesus. De forma que nós não podemos fazer mais nada pela nossa salvação, porque Ele fez tudo. Ele concluiu com eficiência e eficácia, e a morte de Jesus na cruz foi suficiente para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos desfrutar da presença de Deus, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Tetelestai, na cruz, todo o sacrifício e a obra salvífica de Jesus foi consumada. Glória a Deus por isso.